Denúncia da PGR contra Bolsonaro e envolvimento dos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu uma informação que pode ser considerada a melhor notícia do ano. A decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Golnetti, a respeito de uma eventual denúncia contra Bolsonaro está sob análise, mas agora conta com um novo elemento. O governo dos Estados Unidos, sob liderança do presidente Trump, está acompanhando atentamente a situação. Essa notícia pegou a todos de surpresa e reforça que Bolsonaro não está sozinho diante dos desafios que enfrenta. Um dos principais aliados do presidente Trump, o estrategista Steve Bannon, manifestou preocupação sobre a possível denúncia contra Bolsonaro, alertando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo Rubio, uma eventual acusação contra o ex-presidente brasileiro seria vista de forma extremamente negativa pelo governo americano. Essa declaração fortalece ainda mais a ideia de que os Estados Unidos estão atentos às ações do judiciário brasileiro e podem intervir caso considerem que Bolsonaro esteja sendo perseguido injustamente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tem mantido contato com aliados do presidente Trump e participará da Conferência CPAC nos Estados Unidos, onde deve reforçar a narrativa de perseguição política. A possibilidade de uma manifestação formal do presidente Trump em defesa de Bolsonaro é alta, o que pode trazer impactos significativos para a política brasileira. O envolvimento do governo americano neste caso pode inibir eventuais medidas drásticas contra Bolsonaro, alterando o curso dos acontecimentos. Essa reviravolta no cenário político brasileiro mostra que a perseguição contra Bolsonaro não passou despercebida pela maior potência do mundo. A esquerda brasileira, que se acostumou a operar sem resistência internacional, agora enfrenta um problema colossal: a pressão do governo Trump e de aliados poderosos que não aceitarão um jogo sujo contra o ex-presidente brasileiro. Se antes a estratégia era desgastar Bolsonaro isolando-o politicamente, agora a situação mudou drasticamente. O cerco está se fechando, mas contra aqueles que tentam destruí-lo. Nos bastidores do governo Lula, o pânico é evidente. A possibilidade de um apoio formal dos Estados Unidos a Bolsonaro representa um golpe devastador para a narrativa da esquerda, que insiste em tratá-lo como um inimigo da democracia. O problema é que, se os americanos se posicionarem publicamente, qualquer tentativa de criminalizar Bolsonaro se tornará um escândalo de proporções globais. O governo Lula, que já enfrenta dificuldades em consolidar sua imagem internacional, pode acabar em uma crise diplomática sem precedentes caso tente avançar com essa estratégia. O impacto dessa movimentação pode ser ainda maior do que muitos imaginam. Nos corredores do Congresso Nacional, parlamentares da oposição já discutem a possibilidade de utilizar essa situação para forçar uma reação ainda mais forte contra eventuais arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. A postura de Washington pode desencadear um efeito dominó que levará aliados de Bolsonaro a se fortalecerem e pressionarem ainda mais o judiciário brasileiro. A esquerda subestimou a força do ex-presidente e agora pode pagar um preço alto por isso. Nos Estados Unidos, conservadores influentes estão atentos ao que acontece no Brasil e começaram a comparar a situação de Bolsonaro com a perseguição política que Trump sofreu durante seu mandato. Tucker Carlson, um dos maiores nomes da mídia americana, já demonstrou interesse em abordar o tema, e uma reportagem detalhada pode estar a caminho, expondo globalmente o que está sendo feito contra Bolsonaro. Se isso acontecer, o mundo verá que a narrativa construída contra o ex-presidente brasileiro não passa de uma tentativa de silenciá-lo a qualquer custo. A imprensa tradicional, que há anos tenta enterrar Bolsonaro politicamente, está perplexa com essa nova dinâmica. A narrativa cuidadosamente construída para enfraquecê-lo pode ruir caso os Estados Unidos intensifiquem sua participação. Se Trump realmente fizer uma declaração formal, o impacto será imediato, colocando o governo Lula contra a parede e obrigando o establishment brasileiro a recuar. É um jogo de xadrez de alto nível, onde cada movimento pode definir o futuro político do Brasil. O que está acontecendo não é apenas um episódio isolado de pressão política. É um sinal claro de que Bolsonaro ainda tem um apoio robusto e que sua influência vai muito além do território brasileiro. A esquerda apostou tudo em desmoralizá-lo e enfraquecê-lo, mas agora se vê diante de um cenário inesperado, onde seus planos podem desmoronar de uma vez por todas. A interferência americana pode ser o fator que faltava para que a perseguição contra Bolsonaro se torne insustentável. E se Washington realmente entrar em cena de maneira mais contundente, isso significaria que qualquer tentativa de impedir Bolsonaro de disputar novas eleições ou retirá-lo da cena política enfrentará resistência não apenas interna, mas também internacional.
A presença do ex-presidente brasileiro na CPAC e o contato direto com aliados de Trump são um prenúncio de que algo muito maior pode estar por vir. Enquanto seus adversários tentam jogar as cartas finais, Bolsonaro se fortalece com o apoio de gigantes. E o jogo, que parecia definido, pode estar apenas começando. Escândalo de corrupção no governo Lula. Novos desdobramentos revelam um escândalo de corrupção dentro do governo Lula envolvendo a distribuição de quentinhas por ONGs ligadas ao Partido dos Trabalhadores, PT. Essas organizações receberam milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social, mas não entregaram os alimentos aos necessitados. Investigações indicam que algumas dessas ONGs sequer existem fisicamente ou apresentam indícios de atividade real, sendo meras fachadas para desvio de recursos. O ministério comandado por Wellington Dias tem despejado verbas milionárias em entidades suspeitas, enquanto milhares de famílias têm seus benefícios do Bolsa Família cancelados. A discrepância entre o discurso do governo e a realidade fere diretamente a população mais vulnerável, que deveria ser beneficiada por esses programas sociais. O dinheiro que deveria ser destinado à assistência social está desaparecendo em esquemas fraudulentos, sem que haja uma fiscalização efetiva. A grande mídia, que durante o governo Bolsonaro fazia cobertura extensiva de qualquer suspeita de irregularidade, agora ignora o escândalo. Se fosse no governo Bolsonaro, a história ocuparia minutos preciosos no Jornal Nacional e seria destaque no Fantástico. No entanto, quando a corrupção está no governo Lula, os holofotes desaparecem. Essa diferença de tratamento é um exemplo claro de como a mídia tradicional protege seus aliados políticos e omite informações que poderiam comprometer o PT. O esquema de corrupção com ONGs não é algo novo no Brasil, mas a proporção desse escândalo impressiona. Fontes revelam que alguns contratos foram assinados sem qualquer critério técnico, beneficiando aliados políticos e empresas de fachada. O rastro do dinheiro mostra transferências para contas de laranjas e movimentações financeiras suspeitas, em um padrão clássico de lavagem de dinheiro. A investigação também aponta para o envolvimento de figuras de alto escalão do governo, que teriam atuado para encobrir as irregularidades. O Ministério do Desenvolvimento Social está no centro do escândalo, com documentos revelando que pagamentos foram feitos mesmo sem comprovação da entrega das quentinhas. Enquanto isso, famílias passam fome e vão dormir sem saber se terão algo para comer no dia seguinte. A impunidade e a falta de fiscalização criaram um ambiente propício para esses desvios. Parlamentares da oposição denunciam que pedidos de investigação têm sido barrados, o que reforça a suspeita de um esquema de proteção dentro do governo. A ausência de cobrança da grande mídia apenas agrava a situação, dando carta branca para que essas práticas continuem. O desvio de recursos destinados às famílias mais pobres é um dos crimes mais cruéis que um governante pode cometer. O dinheiro que deveria alimentar crianças, idosos e trabalhadores está sendo sugado por um sistema corrupto que se esconde atrás de falsas boas intenções. O discurso humanitário do governo Lula cai por terra diante das provas que emergem a cada dia. Os brasileiros estão sendo enganados mais uma vez, assistindo a um governo que se diz preocupado com os pobres, mas que na prática favorece apenas um grupo seleto de aliados. As ONGs beneficiadas fazem parte de uma rede política que usa a miséria alheia para enriquecer. Enquanto isso, a população mais vulnerável paga o preço, sem voz e sem perspectivas. A corrupção institucionalizada enfraquece a democracia e mina a confiança dos cidadãos nas instituições. Quando a impunidade se torna regra, o crime compensa, e os verdadeiros criminosos continuam ocupando cargos de poder. Se nada for feito, esse escândalo será apenas mais um na longa lista de casos enterrados pela falta de interesse das autoridades e pela conivência da imprensa. Os brasileiros merecem respostas. Quem são os responsáveis? Para onde foi o dinheiro? Quem se beneficiou desse esquema? A população não pode mais aceitar que esse tipo de crime fique impune. Chegou a hora de exigir transparência e justiça, antes que mais um escândalo se